Agora nós estamos nos debruçando sobre o tema da autoridade da igreja. E no início, quando nós começamos a trabalhar o conceito da autoridade da igreja, nós dividimos isso em 3 partes e eu comecei falando para vocês sobre o poder da igreja. E mais uma vez eu me dirijo a vocês perguntando: a igreja tem poder? Sim ou não? Sim. Esse poder parte dela mesma ou é um poder que é delegado a ela? É um poder delegado. A autoridade que a igreja tem, somente ela é verdadeira quando ela está fundamentada nas Escrituras, ou seja, na palavra de Deus. E eu mostrei para vocês que essa autoridade que a igreja tem, ela pode ser vista principalmente quando a igreja exerce o quê? A disciplina eclesiástica. Então, essa é a linha de sanção principal, onde a igreja vai exercer a sua autoridade, quando ela aplica a disciplina, quando ela exclui alguém que não quer se submeter às Escrituras, ao ensino da palavra de Deus. Então, dessa forma, é onde a igreja mostra mais ainda a sua autoridade, e ela deve, então, aplicar essa disciplina através da autoridade dada pela palavra de Deus. Depois que nós estabelecemos, e lembrem-se, todas essas aulas estão gravadas no nosso canal no YouTube. Se você gostaria de voltar ali, você pode voltar e aprender ou reforçar algum ponto que ficou para trás. Depois que nós estabelecemos esse conceito, nós começamos a tratar sobre os oficiais da igreja. Então eu mostrei para vocês que a igreja local, à luz das Escrituras, ela reconhece a existência de principalmente 2 oficiais, 2 ofícios: os pastores ou os presbíteros, mesma coisa, e os diáconos. E eu mostrei para vocês qual era a função, o papel, o que eles fazem, todos os pontos ali que envolvem o diaconato. Nós gastamos ali pelo menos 1 mês e meio, quase 2 anos, 2 meses, trabalhando sobre o conceito do diaconato. E depois nós gastamos tempo também falando sobre os presbíteros. Então, estamos agora nos debruçando sobre esse tema dos presbíteros. E, por fim, nós vamos falar sobre o governo da igreja local. Falando sobre os oficiais, não está passando direito isso aqui. Ou seja, sobre os presbíteros, nós dividimos esse tópico dos presbíteros em algumas partes. Primeiro falando sobre quem são os presbíteros, e depois nós falamos sobre o que os presbíteros fazem. Também cobrimos como os presbíteros se relacionam com a equipe, com os diáconos e com o pastor. Lembra que eu mostrei para vocês isso na última aula? E vamos cobrir também o conceito de como os presbíteros se relacionam com a congregação. É isso que nós vamos gastar tempo hoje. Deixa eu só abrir aqui no meu material aonde nós paramos na última aula. E nós estaremos prontos para prosseguirmos. Quase aqui. Então, como os presbíteros se relacionam com a congregação? Deixa eu passar aqui para chegar lá. Ponto 2, ponto 3. Como os presbíteros... Opa, passou demais agora, voltou demais. Aí. Como os presbíteros se relacionam com a congregação. Primeira coisa que nós temos que destacar, e que eu gostaria que ficasse muito claro na mente de vocês, é que uma igreja liderada por presbíteros é totalmente diferente de uma igreja que tem um governo presbiteriano. Ok? Vou repetir. Uma igreja liderada por presbíteros, ou seja, uma igreja que ela é liderada por uma pluralidade de presbíteros, é completamente diferente de uma igreja governada por presbíteros. Por que é importante nós destacarmos isso? Porque pessoas mal intencionadas sempre existirão. E quando nós estamos ensinando um conceito tão importante como esse, da liderança de uma igreja local através de uma pluralidade de presbíteros, surgirão inevitavelmente pessoas mal intencionadas dizendo que talvez nós como igreja estamos querendo nos tornar presbiterianos.
Talvez você vai ouvir isso de pessoas. E eu quero deixar isso bem claro e registrado, está sendo gravado aqui agora, para você que está assistindo agora, para criticar, que eu sei que vai ter alguém que vai fazer isso, que se você afirma que uma igreja liderada por uma pluralidade de presbíteros, uma igreja batista liderada por uma pluralidade de presbíteros, está se tornando uma igreja presbiteriana, você não conhece a história da sua própria denominação. Se você voltar na história da igreja, se você voltar e estudar os documentos históricos dos batistas, você vai perceber que os próprios batistas chamavam também os seus pastores de presbíteros, e eu mostrei para vocês na história como as igrejas batistas do passado também eram conduzidas por uma pluralidade de pastores locais, onde nós tínhamos pastores que vinham de fora e também tínhamos pastores que eram levantados, presbíteros levantados dentro das suas próprias congregações. Então, eu estou deixando isso muito claro e gravado e bem registrado para que essas pessoas mal intencionadas possam voltar e estudar um pouquinho sobre a história dos próprios batistas para descobrirem que esse argumento que muitos têm usado é um argumento falacioso. É um argumento que, na verdade, só faz com que transborde o tamanho da ignorância que muitos têm em não conhecer as suas próprias histórias. Se gastarem um pouquinho de tempo fazendo isso, poderão entender que esse momento, esse movimento que nós temos visto em muitas igrejas batistas hoje, em estabelecer pluralidades de presbíteros na condução de igrejas locais que são congregacionais, sim, igrejas que são lideradas por presbíteros, mas que são governadas pela congregação. Esse movimento que tem sido reacendido recentemente, na verdade é um movimento já antigo e que tem voltado à prática mais recentemente, e amém por isso, que igrejas estão sendo despertadas novamente para essa necessidade de sermos mais bíblicos na liderança de uma igreja local. Então, alguns cristãos argumentam que o presbítero é chamado para governar ou para dirigir os afazeres de uma igreja local. A responsabilidade da congregação, na visão desses, é simplesmente se submeter sempre à liderança dos presbíteros. Esse modelo é o que nós poderíamos chamar de governo presbiteriano. É uma igreja governada por presbíteros. Numa igreja governada por presbíteros, basicamente ela não tem participação da congregação nos assuntos mais do dia a dia da condução da igreja. Talvez uma ou outra assembleia eles até tenham, mas basicamente a direção da igreja é sempre conduzida pelos presbíteros como um todo. E é responsabilidade dos presbíteros lidar com todas as demandas da igreja local. Não é, então, um governo congregacional. Claro que eles não afirmam que eles são inerrantes. Eles sabem que os presbíteros podem também tomar decisões erradas. Eles podem julgar ao determinado assunto de uma forma equivocada. Mas eles dizem que a responsabilidade de avaliá-los pertence não à congregação, à igreja local, pertence a Deus. Então, somente Deus pode avaliá-los. Então, os presbíteros, eles são chamados a ensinar e liderar a congregação, a submeter-se a eles e seguirem a eles. Geralmente é esse o modelo. Então, consideram que a liderança dos presbíteros é algo que é importante, está fundamentado nas Escrituras, mas que a congregação também tem certas responsabilidades. Que a palavra de Deus coloca sobre a igreja local certas responsabilidades que pertencem então à congregação. Então, em lugar de nós vermos os presbíteros ou um pastor como alguém que está ali principalmente conduzindo esse governo, essa liderança da igreja local, esse grupo talvez seleto de pessoas que estão ali lidando com todos os assuntos da igreja local, esse segundo grupo aqui, ele afirma que a congregação ela deve estar envolvida nos assuntos de governo, e é esse modelo que nós entendemos ser um modelo mais bíblico. Uma igreja congregacional liderada por uma
pluralidade de presbíteros. Então, em questões mais importantes, os presbíteros, eles são chamados para estabelecer verdades, para estabelecer conduta e apresentar a igreja local, para que elas possam, então, lidar com aquele assunto de uma forma mais bíblica, mais correta. Mas, de fato, a corte final numa igreja local pertence a quem? A própria igreja local. Nós não temos nenhum sínodo, nenhum presbitério, nenhum bispo monárquico, nós não temos ninguém acima da autoridade de uma igreja local. Isso significa, então, que tudo que uma igreja local decide é correto? Não. Como seres pecadores e caídos que somos, igrejas locais, por vezes, podem tomar decisões que são contrárias às Escrituras. E a quem elas darão conta quando fazem isso? A Deus da mesma forma. Agora, as igrejas, elas se beneficiam grandemente quando nós entendemos esse conceito da pluralidade de pastores, da pluralidade de presbíteros na liderança, e quando nós temos o governo congregacional, onde a igreja entende as suas responsabilidades, as suas obrigações, e quando ambos caminham se completando através de um ministério diaconal de serviço às mesas adequado. Então isso é maravilhoso. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos claramente que a autoridade, ela é muitas vezes passada para a congregação. Por isso que nós enfatizamos que nós somos batistas, e como batistas que somos, a nossa forma de governo, ela é uma forma congregacional. Nós, então, adotamos o regime do congregacionalismo. E imediatamente surge na sua cabeça, talvez se você não está muito familiarizado com esses termos, o que é, então, congregacionalismo? E eu gostaria de começar definindo para vocês, em poucas palavras, o que é isso. Congregacionalismo é simplesmente o entendimento de que o último e decisivo tribunal de apelação na igreja local não é o bispo de Roma. Por exemplo, a igreja católica, ela tem uma pessoa que ela é a última instância em caso de dificuldades para serem, então, julgadas. Quem é essa pessoa? O bispo de Roma. Então, ele tem essa responsabilidade. Ele vai deliberar com relação à denominação. A Igreja Batista Nova Vida, ela não tem isso. Nós não temos um papa, apesar de que tem alguns que gostariam de ser. Né? Existem pastores que gostariam de ser papas da denominação, mas nós não seguimos esse modelo. Também não é Constantinopla, ou seja, uma capital, ou Brasília. Os nossos políticos queridos e amados, eles não têm qualquer autoridade sobre o que acontece aqui na Igreja Batista Nova Vida. Nenhum órgão também internacional, ou uma assembleia, ou uma convenção, ou uma ordem ou desordem de igrejas, né, que a gente costuma dizer, nada disso tem interferência. Não tem presidentes ou conselhos administrativos, ou um sínodo regional, ou uma associação ministerial, ou um grupo de presbíteros que são colocados ali. Ninguém, nada nem ninguém é a autoridade sobre uma igreja local. Por quê? Porque a autoridade máxima de uma igreja local é a igreja local, a sua assembleia constituída. Então, quando nós temos dificuldades com relação a questões práticas da vida e do ministério, a quem nós devemos recorrer? Ao pastor fundador da Igreja Batista Nova Vida, é isso? Não. Nós temos que recorrer à assembleia da igreja. Agora, se houver necessidade, se a congregação quiser chamar alguém, aí é outra história. Mas a autoridade pertence à igreja local. E isso parece bem claro para nós e evidenciado no Novo Testamento. Quando nós tínhamos questões doutrinárias na igreja, quem era que deliberava no Novo Testamento? A igreja. Quando eram assuntos disciplinares, quem é que deliberava a disciplina? A própria igreja local. Quando era para recepção de membros numa igreja, quem é que deliberava?
A igreja local. Quando diferenças surgiam entre os membros, quem é que deliberava? A igreja local. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês dessa realidade. Quando conflitos surgiam no Novo Testamento, o que Cristo instrui para a solução de problemas que surgem dentro da igreja local? Em Mateus capítulo 18, versículo 15 até o versículo 17, Jesus vai dar ali um cronograma para o tratamento de dificuldades, de problemas interpessoais. E ele fala, se um irmão pecar contra ti, o que você deve fazer em primeiro lugar? Ir até ele, falar a ofensa, tratar entre você e ele, e o texto diz que se você for ouvido, o problema foi, ganhaste o teu irmão. Agora, se o problema persiste, a pessoa não recebeu de maneira adequada aquela conversa, o texto bíblico, Cristo instruindo, entende? Cristo está instruindo ali. Ele diz que você deve fazer o quê? Levar 2 ou 3 homens ou mulheres idôneos, tementes ao Senhor, para que possam ser testemunha daquela situação. Vocês vão confrontar aquela pessoa mais uma vez. Se ela te ouvir, o que acontece? Ganhaste o teu irmão. Está resolvido. Agora, quando o problema ainda persiste, existe a última instância, a última corte de apelação. E essa corte tem a autoridade dada por quem? Por Deus, pela palavra, por próprio Cristo aqui. Perceba que em Mateus capítulo 18, nós ainda estamos num contexto que a igreja nem foi inaugurada ainda. A igreja vai ser inaugurada só em Atos. Quer dizer, para os presbiterianos não, né? Mas para nós batistas, sim. Só em Atos. Mas ali nós vemos Cristo já antevendo e lidando com situações que surgiriam na igreja que ainda nem havia sido estabelecida. E ele vai dizer, se você fizer a primeira etapa, a segunda etapa, e não resolver o problema, ainda persiste o conflito, quem é a última corte? Versículo 17. A igreja. Então, toda congregação local deve ser a última corte de apelação para a resolução de conflitos interpessoais. Não é para levar para ninguém mais, a não ser para a igreja local. Ela tem ou não tem autoridade? Dada por quem? Por próprio Cristo. Então, quando conflitos surgem, eu sei que aqui na Igreja Batista Nova Vida eles não existem. Mas existem igrejas aí, vocês não acreditam, mas existem igrejas por aí que tem muito conflito. Existe. Longe daqui, mas deve existir. Lá em Curitiba eu também sei que não tem, né? Não, parece. Todos os problemas vieram para cá essa semana. Lá está uma bênção agora, né? Então nós sabemos disso. Os problemas existem. E a igreja, ela é a corte para mediar esses problemas. E quando não houve a igreja, qual é a sanção que a igreja deve fazer? Triste, doloroso, mas deve romper todo e qualquer tipo de comunhão. Deve existir o quê? A exclusão. A pessoa é retirada do hall de membros. E nós não estamos afirmando com isso que essa pessoa vai para o inferno. Mas nós estamos dizendo que nós não temos certeza se ela vai para o céu. Porque ela não tem se submetido à autoridade da palavra e à autoridade da igreja. Que vem de quem? De Cristo. Então, como resultado disso, a igreja local ela deve romper comunhão de todos os sentidos. É o que a palavra de Deus nos diz. Nem sequer comais com indivíduos assim. Então, todos os níveis de comunhão ou de contato devem ser rompidos. A pessoa está, então, separada da comunhão da igreja local. Agora, se ela retorna, se ela entende essa necessidade e se arrepende do seu pecado, o que o texto nos diz? Ganhaste o teu irmão. A igreja, ela é a última corte para a resolução de conflitos. Seja para a exclusão, seja para a restauração. Agora, só surgiram problemas, ou podem somente surgir problemas ligados a relacionamentos numa igreja local? Não. Também existem problemas doutrinários.
Segundo tipo de problema que nós temos em igrejas locais, muitas vezes, são problemas doutrinários. Você se lembra que Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, você lembra como ele escreve a carta aos Gálatas? Ele está escrevendo aquela carta com qual objetivo? Qual a intenção de Paulo a escrever a carta aos Gálatas? O quê? Paulo está convocando aqueles crentes a retornarem ao evangelho genuíno. Ele diz que ele se espantava com a velocidade com que aqueles irmãos estavam fazendo o quê? Se afastando do verdadeiro evangelho. Eles estavam se afastando da pureza doutrinária. E quando surgiram esses problemas dentro da congregação local, em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, eu vou pedir para que coloquem, por gentileza, esses versos. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Paulo, ele vai convocar a igreja local para julgar e lidar com aquele problema. Olha o que ele diz: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que eles estavam fazendo? Eles receberam um evangelho de quem? Dos apóstolos, de Paulo. E eles estavam abandonando o evangelho genuíno e dando lado para um outro evangelho. O que é esse outro evangelho? Uma heresia. Paulo está surpreso com quão rápido isso aconteceu. E ele começa a dizer, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. E ele continua no verso 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou maldito. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Oi. Completa ainda não, estava em processo de formação. Mas eles já tinham aquilo que eles recebiam dos apóstolos, né? A revelação estava sendo progressiva e eles tinham que lidar com aquilo que eles estavam recebendo e as cartas que ficavam circulando. Então eles ficavam recebendo esse material e repassando para a igreja local. Era um processo bem mais complicado do que nós temos hoje, né? Hoje nós temos a palavra como um todo já compilada, né? Mas Paulo está convocando aqui as congregações e os cristãos, para quê? Para que eles avaliem os pregadores, e se alguém chegasse com um evangelho adulterado, quem é que tinha a responsabilidade de considerar anátema? A igreja dos Gálatas. A igreja local tinha a responsabilidade de olhar o que estava sendo ensinado, avaliar a doutrina à luz do ensino da palavra de Deus. Era a igreja que tinha essa responsabilidade. Paulo vai pontuar essa mesma realidade lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3, quando ele vai aconselhar Timóteo e a igreja de Éfeso sobre a melhor maneira como lidar com falsos mestres. Olha o que ele vai dizer. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo está lidando com o mesmo problema, ele está falando a mesma coisa que estava acontecendo também na igreja de Éfeso, e ele está instruindo aquela igreja a vigiar. Por quê? Porque existirão pessoas que não suportarão a sã doutrina. Obrigado. Então a igreja, ela é a coluna e o baluarte do quê? Da verdade. Ela é a maior defensora da verdade. Então, quando surgiram problemas relacionais, conflitos, quem era a última corte de apelação? A igreja local. Quando surgiram problemas doutrinários, quem é que tinha que fazer essa análise e deliberar se algo era o verdadeiro evangelho ou um falso evangelho? A igreja local. Quando surgiram problemas de pecados dentro da igreja local, quem é que tinha a responsabilidade e a autoridade para lidar com o pecado na vida das pessoas? A igreja. Olhe para 1 Coríntios capítulo 5. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 5, nós vemos Paulo convocando a uma igreja local. Ele
simplesmente olha para o pecado que estava acontecendo dentro daquela congregação e fala: é um absurdo que vocês estejam tolerando esse tipo de pecado dentro da membresia de vocês. Vocês precisam tomar uma atitude. Hajam, excluam quem tem cometido tal ultraje, porque é uma ofensa ao evangelho, é uma ofensa à fé cristã. Então, na matéria de disciplina eclesiástica, quem é a corte final de deliberação? A igreja local. Agora, não só de problemas a igreja vive. Amém por isso, né? Então nós já apresentamos aqui conflitos, doutrinas, disciplina. Agora, a igreja também, ela é a instituição criada por Deus para também receber aqueles que vão pertencer à sua membresia. Então, não só esses pontos, mas também a membresia. Sim, em 1 Coríntios capítulo 5, nós temos Paulo dando orientações para a igreja local, dizendo que eles precisavam tratar aquele pecador impenitente, que ele precisava ser excluído da membresia da igreja local. Quando nós vamos para 2 Coríntios, para o capítulo 2, versículo 6 a 8, Paulo, ele vai apelar mais uma vez à autoridade da igreja local, para pedir que aquele membro que havia sido excluído, que havia sido expulso da congregação, para que ele fosse restabelecido, para que ele fosse aceito de volta. E ele vai dizer o seguinte: basta-lhe a punição imposta por quem? A respeito de quem que ele está falando aqui? Da congregação, da assembleia. Você já viu que quando nós temos assembleia, nós temos uma votação. E a gente fala o quê? Todos favoráveis, o quê? Levantem suas mãos. E aqui, aparentemente, o que havia acontecido é que quando Paulo enviou a sua primeira carta, os crentes eles foram muito confrontados. E eles trataram o pecado dentro da igreja. Eles excluíram aquele rapaz que estava tendo relações com a sua própria madrasta. Eles expulsaram da igreja local. Mas aparentemente, entre a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, esse jovem, essa pessoa, esse homem, ele o quê? Se arrependeu. E a igreja ainda estava fazendo o quê? Mantendo a porta fechada. E Paulo vai e diz para ele, para aquela igreja, basta-lhe a punição pela maioria. Ou seja, basta o que já foi deliberado pela igreja. Agora no versículo 7 ele diz assim: de modo que agora, pelo contrário, vocês devem o quê? Quando a pessoa se arrepende, não é mais papel da igreja lidar com a exclusão. É papel da igreja lidar com a restauração. Então agora vocês devem perdoar. Você deve consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, verso 8, ele vai dizer: por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Então, o que Paulo está falando aqui? Vocês excluíram, vocês têm autoridade, vocês são igreja de Deus. Agora vocês também devem admitir de volta o arrependido. Então, quem é que delibera a aceitação de membro e a exclusão de membro? Quem tem autoridade para isso? É o pastor? Paulo está se dirigindo a quem aqui? A igreja de Corinto. A autoridade não é dos presbíteros, não é um grupo de líderes só. Por isso nós somos congregacionais, irmãos. Porque nós vemos que é o modelo mais que se aproxima das Escrituras. Todos os modelos têm seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Então fica bem claro para nós aqui que a igreja local ela tem a sua função. E por isso que nós não aceitamos muitas vezes que a igreja seja governada por presbíteros. Porque numa igreja governada por presbíteros, assuntos como esses, conflitos, doutrinas, disciplinas e membresias, são tratados pelos presbíteros. Só eles ali, e no máximo o que é feito é, num culto, dizer que fulano agora ele não faz parte da igreja. Entendeu? Não, no máximo, às vezes em alguns lugares nem isso acontece, porque é um modelo de governo diferente do que nós vemos aqui, e nós entendemos esse ser o modelo de governo mais bíblico. Então, quando
Uma igreja deve ter essa compreensão aqui dessas diferenças de liderança, ok? Então, quando Paulo também ele escreveu para o seu discípulo Timóteo, na igreja de Éfeso, ele descreveu os dias maus que estavam por vir. E ele disse que as pessoas nos últimos dias, elas não suportariam a sã doutrina, elas se rodeariam do quê? De mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e eles se recusariam a dar ouvidos o quê? À verdade, preferindo as fábulas. O congregacionalismo, ele é bíblico, mas ele não é inerrante. As pessoas ainda têm essa propensão aqui, de preferir o quê? Aquilo que dá aquela coceirinha gostosa, que você pega aquela tampinha da caneta Bic, né? Então as pessoas acabam preferindo isso. Aquela coceirinha gostosa. As pessoas querem isso. Nós somos pecadores. As igrejas, elas não são inerrantes. E nós temos relatos na história da igreja de decisões que foram equivocadas. Mas ainda assim, o congregacionalismo é um modelo que nós vemos mais bíblico. É o modelo mais bíblico. É a linguagem mais estabelecida que reflete uma forma de governo que Deus deseja para a sua igreja local. Por isso que nós cremos, e eu quero deixar bem claro mais uma vez, numa liderança de presbíteros dentro de um governo congregacional e não um governo presbiteriano. Agora, para que isso aconteça, há a necessidade de que haja uma confiança nos líderes. É necessário que a igreja, ela se submeta, ela obedeça aos seus líderes. Hoje foi um dos tópicos que a gente trabalhou um pouquinho na classe de novos membros também, hoje, que foi quando nós olhamos para Hebreus capítulo 13, versículo 17, um trecho bem clássico, onde nós percebemos que se o congregacionalismo afirma que a igreja ela é a corte final de apelação, como nós vamos harmonizar agora textos como Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. A grande verdade é que nós temos muita dificuldade com essa palavrinha ali, né? Obedeçam. A gente não gosta disso. Uma criança não gosta de obedecer. Você pede para ela fazer algo, talvez por medo ou alguma coisa ela vai, mas ela vai muitas vezes com que tipo de atitude? Rebeldia no coração. Obediência, submissão, são conceitos que muitas vezes nós como pecadores e rebeldes, nós não estamos prontos a oferecer, principalmente dentro de um contexto da sociedade, dentro do trabalho, no lar, no casamento e também dentro da igreja. Agora, dentro de um governo congregacional, ainda assim há a necessidade de que haja esses dois conceitos de obediência e submissão aos líderes. Então, confiar em nossos líderes e obedecer-lhes exige uma certa confiança neles. Você deve ter esse crédito neles. E tem sido dito muitas vezes que confiança, ela deve ser conquistada. Já ouviu? Você deve merecer a minha obediência, você deve vir a merecer a minha submissão. E eu entendo o que isso quer dizer, porque, de fato, muitas vezes há a necessidade de que haja essa confiança, mas isso é uma verdade parcial. Porque a confiança que você deve ter para se submeter à autoridade que Deus estabeleceu na igreja local, não é somente uma confiança na pessoa, mas é uma confiança no Deus que colocou a pessoa. Deu para entender? Não é que você confia no pastor, você confia no Deus que estabeleceu quem? O pastor. É essa a base para você ter essa confiança. E você sabe que quem coloca um pastor,
e quem tira um pastor de uma igreja local é o próprio Deus. Ele tem essa responsabilidade. Então você, como membro, precisa entender que você tem que confiar nos seus líderes. Se você não tiver esse tipo de relacionamento dentro desse governo congregacional, mas se você não se submete à liderança dos presbíteros que Deus tem colocado sobre a sua vida, você vai enfrentar vários problemas. Então, ou você confia nos seus líderes, ou você, igreja local, substitui o seu líder. Ou você muda de igreja. Não tem outro meio termo. Ou você confia naquilo que Deus tem providenciado para a sua igreja local. Ou você substitui aquele pastor daquela igreja local. Ou você muda de igreja. Mas você não pode dizer que reconhece aquela liderança que Deus tem levantado para aquela igreja local, mas não segue ela. Agora, se você discorda dos presbíteros da sua congregação, da sua igreja, o que você deve fazer? Você deve discordar com base bíblica. Eu sou contra. Por quê? Porque eu gosto de ser. Existem pessoas que têm por hobby ser contra. Mas a fundamentação bíblica para você ser contra a uma direção ou a liderança dos presbíteros daquela igreja local, se não há razão bíblica, se não há base bíblica, você deve fazer o que então? Se submeter. Se submeter a toda autoridade, enquanto essa autoridade está se submetendo à Escritura. Agora, o que você não pode fazer é sair falando sobre isso com outras pessoas e demonstrando o seu descontentamento. Você deve ir e falar com os seus líderes e não sobre os seus líderes. Entende? Se você tem algo que você olha na vida deles e vê que há necessidade de orientação, de recalibragem, você não tem que sair causando dificuldades. Você tem que procurá-los, porque eles são líderes estabelecidos por quem? Por Deus, para o bem de quem? Do corpo de Cristo. Hebreus diz que eles fazem o quê? Eles velam, eles cuidam do quê? Da alma. Como quem? Como alguém que um dia há de prestar contas. Você acha que qualquer pastor, qualquer presbitério, qualquer pluralidade de presbíteros de uma igreja local, você acha que ele quer o bem ou ele quer o mal dos membros da igreja? Gente, é óbvio, ele quer o bem. Então, ao invés de desconfiar e criticar os líderes da igreja, você já pensou que talvez encorajar, orar por eles, seria muito melhor? Muitas vezes a gente tem prontidão e muita velocidade na crítica. Mas eu pergunto, você tem orado? Você tem orado pelos líderes da Igreja Batista Nova Vida? Nós temos que estabelecer isso muito claramente nas nossas vidas. Porque liderar a Igreja de Deus não é um trabalho fácil. Tanto que o autor de Hebreus vai dizer que você deve facilitar o trabalho dos presbíteros, para que eles não venham a fazer esse trabalho de que forma? Gemendo. Eu já conheci pastores, já conheceu o pastor aí? Talvez você já foi um desses, né? Gemeu por um tempo. Quem nunca, né? Gemeu de dor ao pastorear, sentindo na pele tudo que o ministério pode trazer. O escritor de Hebreus afirma que quando você age biblicamente no seu relacionamento com essa liderança que ele tem colocado na igreja local, que são os presbíteros, dentro de um governo congregacional, ele diz que isso vai ser uma bênção para vocês como igreja. Então você deve encorajar os outros que chegarem até você com reclamação, com palavras de encorajamento e não o contrário. Você se lembra que alguns meses atrás eu falei com vocês sobre como silenciar um fofoqueiro? Todo fofoqueiro surge com uma preocupação. Ele chega e fala, eu estou preocupado, pastor. Na verdade não vai falar com o pastor, né? Vai falar com outro irmão. Eu estou preocupado. Estou preocupado com o Gustavo.
Ah, sério? Está preocupado com isso? Estou preocupado. Fala, então diga aí, qual é a sua preocupação? O Gustavo, aí começa. E começa a fofoca. Não é preocupação. A preocupação é o quê? É uma desculpa para fofocar. Aí você chega e começa. Eu estou preocupado com a igreja. Estou preocupado. Estou preocupado, Giba. Qual a preocupação? Você já percebeu? E começa. Aí talvez a pessoa não tinha nem percebido. Não é que é verdade? Aí o Giba pega e sai dali. Eu também procuro outra pessoa, chega para o Genês. Genês, estou preocupado. Estou preocupado. Ou então é a outra, né? Eu estou preocupado, por isso eu vou te pedir uma oração. Né? Desculpa para fofocar. E sai fofocando. Eu ensinei vocês já como silenciar um fofoqueiro, lembra? Vou ensinar de novo, então. Chegar alguém para a senhora, dona Rose, e falar assim, estou preocupado, dona Rose. Está preocupada, irmã? Estou preocupado com a irmã Isabel. Sabe o que você vai falar? Sério, você está preocupado com ela? Nós amamos a irmã Isabel. Eu também me preocupo com ela. Então, seja lá o que você tem a dizer para ela, vamos lá agora que eu vou te acompanhar. E você vai falar para ela. Naquela hora a preocupação vai sumir. Instantaneamente, passou. Não estou mais preocupado. Porque não é preocupação, é fofoca. Se você está preocupado comigo, você tem que falar com quem? Comigo. Se você está preocupado, dona Rose, com a irmã Isabel, com quem que a senhora tem que falar? Com ela. Porque ela faz parte do problema e da solução do problema. Se você está falando com alguém que não faz parte do problema e nem da solução do problema, você não está preocupado com problema nenhum. Você só quer causar um problema. É assim que nós silenciaremos todas as fofocas que surgiriam ou que podem surgir no nosso meio. Cada vez que alguém chegar até você, para demonstrar essa preocupação, você fala, você está preocupado com ele? Eu também estou. Nós amamos essa pessoa. Vamos resolver isso. Vamos lá. E venha, procure, converse. A liderança, dentro de uma pluralidade de presbítero, num governo congregacional, ela não é inerrante. Nós erramos com muito maior frequência do que gostaríamos. E por isso que você deve nos procurar. Agora, como deve ser... Eu não vou nem entrar nesse ponto agora, porque eu acho que vai tocar o sinal já, né? Falta 1 minuto, eu acho. Então, eu não vou nem começar esse próximo ponto, porque eu ia falar para vocês como deve ser esse relacionamento entre a congregação, o governo congregacional e a pluralidade de presbíteros.